Então, vamos resolver aqui um exemplo sobre taxas relacionadas, né? E esse exemplo é do volume de uma esfera. O problema diz o seguinte, ó, o raio de uma esfera está variando a 3 metros por segundo, ou seja, eu sei que o raio cresce 3 metros a cada segundo. A pergunta é, com que taxa estará variando o volume dessa esfera quando o raio for de 3 metros? Beleza? Então, qual a informação que a gente tem sobre o volume de uma esfera? A única coisa que eu sei até agora é que o volume nada mais é, isso aqui a gente aprendeu lá no terceiro ano, né, do ensino médio, isso aqui nada mais é que 4 terços π multiplicado pelo raio ao cubo. Essa relação aqui nos dá o volume em função do raio de uma esfera. Não é isso? O que a gente está querendo aqui é encontrar exatamente a taxa com que esse volume está crescendo, né, ou decrescendo, em função do tempo. Pois exatamente, a gente quer saber o volume com que, a taxa com que esse volume está variando, pessoal. E olha só, e exatamente quando o raio o raio está com 3 metros. A gente quer saber a velocidade exatamente nesse valor de raio aqui, que é de 3 metros. Como é que a gente pode resolver esse problema? A gente poderia, né, para compreender, a gente sabe que o tempo faz, no caso aqui, o nosso raio crescer, né? Então o tempo está fazendo o nosso raio crescer. Só que o nosso raio, ele também faz o volume crescer, não é isso? A gente sabe que o nosso raio está fazendo o volume de uma esfera crescer. No problema, é exatamente isso que está acontecendo. A cada instante, o raio cresce e esse raio faz o volume crescer. Só que a gente quer encontrar aqui é a taxa com que esse volume cresce, né, em função do tempo. Então isso aqui lembra, né, a regra da cadeia que a gente já estudou em aulas anteriores. Ou seja, o que a gente quer aqui, né, para a gente encontrar essa taxa de variação, então a gente quer aqui a velocidade com que o volume cresce em função do tempo. Então como é que a gente faz para encontrar essa derivada? A gente sabe, para encontrar isso, a gente estudou lá na regra da cadeia, vamos ter que multiplicar a derivada do volume em função do tempo pela derivada do raio, ou melhor dizendo, a derivada do volume em relação ao raio, e multiplicar, né, pela derivada do raio em função do tempo. Exatamente isso, né? Então o que a gente vai fazer aqui é encontrar a derivada do volume com relação ao raio e multiplicar pela derivada do raio, né? Então vamos multiplicar aqui pela derivada do raio em função do tempo. Tá ok, pessoal? Então, quem seria a derivada do volume em relação ao raio? E para resolver isso, a gente já tem praticamente a resposta, pois a gente tem a fórmula que nos dá o volume em função do raio. Então, a derivada do volume em relação ao raio seria exatamente a derivada dessa função. E a gente sabe fazer isso. Vamos ter que multiplicar aqui o expoente pela constante, né? Então, 4 terços multiplicado por 3 seria igual a 4. Isso aqui multiplicado por π vezes o raio ao quadrado. Teremos que subtrair de uma unidade o nosso expoente aqui. Então, é isso que a gente tem sobre a derivada do volume em relação ao raio, né? Então, resolvendo isso aqui, poderíamos até substituir aqui, teríamos 4π multiplicado pelo raio ao quadrado. Isso aqui ainda é multiplicado pela derivada do raio em função do tempo. Então, o que a gente quer nessa expressão é a velocidade com que o raio cresce em função do tempo. E a gente já tem aqui, ó, a velocidade com que o raio cresce em função do tempo é de 3 metros a cada segundo. Então, vamos substituir esse valor aqui, certo? Ou seja, o que temos aqui agora nada mais é que 4π multiplicado pelo raio ao quadrado vezes 3. Isso aqui seria de 12π multiplicado pelo raio ao quadrado. Ou seja, isso aqui nos dá a velocidade do volume em relação ao tempo. A taxa com que o volume está crescendo em função do tempo é de 12π multiplicado pelo raio ao quadrado. Ou seja, a gente precisa apenas do raio para saber que velocidade é essa. Tá ok, pessoal? Então, como é que a gente faz isso? Continuando aqui, a derivada do volume em relação ao tempo, né? Só que a gente quer essa velocidade exatamente quando o raio, né, é de 3 metros. Exatamente isso, quando o raio é de 3 metros. Resolvendo ou substituindo aqui na expressão, ficaríamos com 12π multiplicado por 3 ao quadrado. Isso aqui seria 9, 9 vezes 12 é igual a 108π, né? Colocando aqui as nossas grandezas, ficaremos aqui com metros cúbicos, né? Então temos aqui o volume dado em metros cúbicos, né? Sobre segundo, né? Sobre t
que seria dado em segundos no nosso problema. Então temos aqui a velocidade com que o volume cresce em função do tempo quando o raio é de 3 metros. Seria de 108 pi metros cúbicos a cada segundo. Essa aqui seria a taxa com que o volume está variando exatamente com esse raio aqui. Tá ok? Você poderia, se fosse dado um outro raio aqui, você poderia também encontrar por essa expressão a velocidade, a taxa com que o volume está crescendo, né, nesse valor do raio. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.